A discussão sobre a vacina para a Covid no Brasil está ignorando questões que são muito importantes, essenciais. Primeiro, as pessoas que se infectam com a doença, como regra, desenvolvem imunidade, desenvolvem anticorpos e ficam vacinadas naturalmente. Pela taxa média de letalidade no mundo, calculada pelo professor de Stanford, John Ioannidis, em 0,27%, temos hoje mais de 68 milhões de brasileiros que já foram infectados, curados e estão protegidos contra o vírus. Isso é muito mais do que os testes alcançam. Existe também um número grande de pessoas protegidas por uma espécie de imunidade prévia, adquirida à exposição de outros coronavírus no passado e por alguma forma de dispersão do vírus diferente. É o que Carl Friston, o mais influente e respeitado pesquisador europeu, chama de matéria escura da imunidade, que pode atingir de 40% a 60% da população. Somando esse grupo ao dos que forem já infectados nessa pandemia e estão agora curados e que ficaram com defesas contra o coronavírus, chegamos hoje a mais de 70% da população brasileira com alguma forma de imunidade. Como a velocidade de contágio da Covid está aumentando, independente de ter ou não lockdown, quarentena, é bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Para um vírus com alta taxa de infecção como esse, a imunidade de rebanho e o fim do surto acontecem quando 85% a 90% da população já foi contaminada ou tem alguma forma de imunidade prévia. É muito provável que isso aconteça antes de qualquer vacinação produzir resultado. O Brasil é um continente onde os estados podem ser considerados como países e tem realidades muito diferentes uns dos outros. Na pandemia, eles tiveram diferenças importantes entre si, no que diz respeito à maior ou menor circulação do vírus, à temperatura e muitos outros fatores. Por isso, alguns estados tiveram proporcionalmente muito mais casos da Covid e mais cedo do que outros. E por isso também tem um grau de velocidade de contágio diferente. Uns mais atingidos no início chegarão à imunidade de rebanho primeiro que os outros, mas todos chegarão em algumas semanas. Primeiro deverão ser os do Norte, Nordeste, Rio e São Paulo, os mais atingidos nos primeiros meses. Por último, deverão atingir a imunidade de rebanho os estados do Sul e Minas Gerais, onde o vírus circulou mais tardiamente. As vacinas são importantes, mas têm que oferecer segurança. Isso quer dizer sem risco de morte ou com poucos efeitos colaterais. E eficácia, que é o percentual de vacinados que ficam realmente imunes. Por isso, tem que testar muito antes de ser aplicado. Em dezenas de milhões que deverão receber vacina, se 1% tiver efeitos colaterais adversos, poderemos ter um problema igual ou maior do que a Covid. Em nome da segurança e eficácia das vacinas, devemos fazer como em todas as vacinações anteriores aconteceu. Testes e mais testes, com tempo suficiente para observar e ter garantia de resultado com o menor dano possível. Também como aconteceu em todas as pandemias anteriores, a vacinação natural, feita diretamente pelo contágio com o vírus, vai anteceder no tempo a vacinação feita pelo serviço de saúde. Assim, a vacina de qualquer laboratório será importante para prevenir surtos futuros e não para terminar com o surto atual, que terminará pela imunidade de rebanho natural. A reinfecção, que é tratada pelos apóstolos do Apocalipse como uma possibilidade de epidemia eterna, em que todos poderão se reinfectar e novamente, indefinidamente, não é verdadeira. Tanto nessa quanto em outras pandemias que já ocorreram, aparecem alguns raríssimos casos de reinfecção. Em geral, por alguma alteração genética ou imunidade específica de um ou outro indivíduo. Existem em todo o planeta cerca de 30 casos constatados de reinfecção e mais de 600 milhões de casos calculados pela letalidade de pessoas que já foram infectadas, já desenvolveram defesas para um futuro contato com o vírus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para falar para vocês de que vocês
tem que ter mais informações e não só a geração de medo, de pânico que as notícias da grande mídia televisiva fornecem, para que possam julgar essa questão e entender melhor o funcionamento desse vírus. Ele vai para o fim, ele está indo para o fim. O número de casos, mesmo aumentando agora, significa que mais gente vai estar imunizada e nós vamos estar mais próximos da imunidade de rebanho. Tem que proteger o grupo de risco, as pessoas se protegerem individualmente, guardando distância, lavando as mãos, mantendo os cuidados no local de trabalho e reabrindo o quanto antes as escolas. Por favor, as nossas crianças já sofreram demais uma amputação intelectual por ter uma perda de um ano letivo inteiro. Enquanto países que não fecharam, ou que fecharam e logo reabriram as escolas, não tiveram nenhum problema grave com as crianças, não ocorreram mortes de crianças que frequentavam a escola, e nem essas crianças infectaram os adultos em casa, mais do que foram infectadas por eles.